TV Farol, no coração do sertão, iluminando você. Chegue mais, chegue mais, chegue mais, venha, venha. Esse é o nosso Sextou, nosso programa de todas as sextas-feiras, sempre trazendo informação, entretenimento, entrevistas ecléticas, diferentes. Nós já trouxemos aqui um influenciador não, já entregamos aqui o prêmio do Corno do Ano, né? Zé Cabeludo ganhou com a ligeira margem de voto para Beleza News. Foi uma disputa muito ali acirrada, decidida nos últimos votos. Entretanto, até trouxemos aí Jailson Rodrigues, cantor, e Zé Comédia, quem mais, meu Deus? Ban flautista. É uma mescla de personalidades, rapaz. Um dos únicos que eu lamento, eu cheguei a pegar o telefone e agendar, foi Bebé, né? Lamentavelmente, na semana que eu encontrei ele, agendei o telefone, só vou ligar para você ir pro programa. Com 2, 3 dias ele veio a óbito. E é uma pena, eu fico com esse vazio de não ter tido essa entrevista com o Bebé. Mas enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho de comunicação, vamos falar um pouquinho dos anos 90, depois podemos até entrar na educação, em vários temas transversais que estão ligados, mas para os saudosistas dos anos 90, certamente vão se lembrar desse nome, hein? E dessa imagem, que é Marquinhos Dantas. E aí, PC? Marcos André Pereira de Moura com o Marquinhos Dantas. E aí você vai explicar, para quem não, dos mais novos, quem foi Marquinhos Dantas nos anos 90, que começou profissionalmente na Rádio Líder do Vale, mas já parece já mexer com rádio pirata, com a clandestinidade. Aí conte um pouquinho dessa passagem sua. O rádio, primeiro, boa noite para todos, né, do Sextou. Parabéns a PC pela condição aqui do programa. Comecei em rádio em 90, antes a gente tinha uma rádio pirata na rua. Na rua. Inclusive a rádio, o pessoal dizia, ei, quantos ouvintes? Eu disse, só ouvinte. 20 pessoas da rua que a gente divulgava e eles escutavam a programação. Mas aí fui convidado para fazer um teste na Rádio Líder na época e foi um acontecimento até interessante, engraçado, porque no dia que eu fui estagiar, o diretor teve uma discussão lá com o locutor do horário. Quem era Zé Honório? Era Zé Honório, não. Zé Honório não era o diretor, não. Era Cícero, que era de Caruaru. E aí, eu só sei que ele me chamou lá, fica aí no estúdio, vai soltando música aí, que teve um probleminha aí e tudo. Eu não entrei em detalhes, aí fiquei lá. Só que daqui a pouco eu me empolguei e comecei a falar. Só para estar ali soltando só ali. Operando, era só operador. Operador. Ele tinha um picape aqui, que era duas radiolas, né? Era, duas radiolas. Fazia aquela voltinha nos discos. Pra ficar no ponto. Aí fiquei ali. Daqui a pouco eu disse, rapaz, eu vou dar a hora aqui. Aí vi lá onde era o microfone, mic, apertei, aí pá, dei a hora. Nunca esqueci que tinha uma música de Sandra de Sá. A primeira música que eu cometi um erro foi com ela. Eu fui levantar pra botar no ponto, aí botei a que tava tocando. Ficou o zoom na rádio. Aí eu, pá, quando eu soltei, já foi pro final da música. Eu ia apressado pra botar a outra aqui. E aí foi quando começou, em 90. 89 para 90. Na verdade, em 90 eu já fui buscar profissionalização, enfim, sindicato. E foi ali na época do Love Time, aquela coisa toda, os mais, os de quase terceira idade aí lembram-se bem disso. Você fala aí em 1989, foi quando a Líder foi fundada, né? Então você entra um ano depois. Praticamente um ano depois, né? Um ano depois. Aí você ficou muito marcado, você falou Love Time, mas você ficou muito marcado pelo show do Brega. Foi, show do Brega. Sim.
Não era um programa, aquilo era uma bagunça generalizada. Certo. 1h da tarde. 1h da tarde. Já começava o programa com... Era muita coisa que vinha que dava na telha. O que eu pensasse, eu botava no ar. E era. E era, o que eu pensasse, eu botava no ar. E nessa época eu já estava fazendo os passo-repassa nas escolas. Também tem gente que não sabe nem o que é passo-repassa, né? Eu fazia nas escolas, nas cidades. Você fazia com o finado Ronaldão? Não, era só você Ronaldão era o palhaço do passo-repassa. Depois ele virou empresário de outro passo-repassa. Foi. De outro passo-repassa. Obrigado, querida. Aí, o passo-repassa eu fazia uma caravana. Aguinaldo Silva era o meu Elvis Presley, botava uma peruca. Bip, bap, blum, bap, blá, bem, bum. Ademir Martins era o meu Fábio Júnior. Só que como ele puxava um pouquinho da perna, brega funk, aí eu dizia, você é Wagner Montes aqui hoje. Aí, porque tinha os jurados, né? Mônica, que era uma menininha de baixa estatura. Era uma anazinha. Cadê Mônica? Tá morando em Campina Grande. Não, Martina em Campina Grande, a irmã dela, e ela tá em Conceição. Eu fui esses dias para um aniversário de uma igreja lá, a mãe dela tava lá, casou. Mônica, foi candidata a vereadora. Candidata a vereadora. Teve uma votação, não foi legal, não foi muito alta a votação, enfim. E Mônica imitava Madonna. Era. Aí, quem mais? Tinha tinha Xuxa e as Paquitas, que era uma menina que mora hoje lá em Paulo Afonso. Tinha Mara, não sei se era Marita que chamava, era Marita não. Eu sei que as que trabalhavam com Mara, né? E aí eu pensei que o triste foi no dia que eu inventei. Sim. Até rima, né? Triste com ciste. Eu inventei de arrendar o ciste. Eita. Nessa época dos passo-repasse, e vou fazer um dia das crianças que ninguém faz. Eita. Era ciste de cara nova. E o que é que eu anuncio, obrigado, querido? O que é que eu anuncio de atração ali no ciste? Não percam, toda a garotada, leve sua criança, a mulher que vira peixe. Eita. Aí você já sabe o final. Quando foi no final, entrava Vilma, né, de roupa de banho, com a frigideira, um peixe cru, e ela ficava virando o peixe na frigideira. Meu amigo, foi vaia, foi... Então tudo isso era novidade naquela época. Não, passo-repassa, né? E movimentava a cidade, né? Movimentava. Porque todo mundo se ligava em rádio. Era a única coisa. Que era o que você queria saber, apesar de que a rádio não era muito voltada para informação. Era não. FM. Não, FM era música e só música mesmo. Aí nós tínhamos a AM que tinha uma, digamos assim, uma linha musical, linha B, né? E era mais voltada por esporte, transmissão de jogos. Transmissão, enfim, era mais jornal, né? A Rádio AM. Inclusive, Márcio Modesto foi locutor da Rádio AM. Fez um programa. Rosimédio, foi da minha época. Márcio fez um programa na Rádio AM junto com Ademir. Era. Aí um dia, numa notícia lá ao vivo, Ademir foi lá e disse: a perfeita garantia de Gonçalves, e o nome era a prefeita Gardênia Gonçalves de Garanhuns. E aí, Márcio caiu lá no chão, o negócio foi bagunça, mas tem história aquela rádio, tem história. Tem história, né? Marquinhos, aí os anos 90 reservam também um estilo que marcou muito sua carreira, que até você citou, o Love Time, que mexia muito com os adolescentes, né? Demais. Que era a história de você mandar um recadinho do coração, e aí era praticamente a cidade ficava parada, o pessoal ali por volta de 4 da tarde, 5 né? da tarde, começava até 7 da noite. Meu amigo, era uma coisa impressionante. Salão de beleza, aonde tinha um rádio, tava o pessoal parado para ouvir o Love Time, que era um programa de recadinho, mas a gente instituiu no programa, baseado numa sequência da Rádio AM, que era Minha História, Minha Canção, a gente colocou o caso do dia. Então vinha uma carta, todo dia chegava a carta, a gente tinha que dar uma filtrada ali. Muitos colegas seus casados pediam para... Casados. Não, Marquinhos, não lê lá aí história minha, não. Cuidado. Eu não sei se eu te contei essa. Um dia estava fazendo o programa e chegou um cara que hoje ele está inclusive em rádio aí. E aí... Eu não vou dar muita dica, não, muito spoiler, não.
E eu tô ali lendo a carta de um ouvinte de um distrito aqui próximo, tal, e ela dizendo, olha, eu sei que você é compromissado e tudo, mas o amor não escolhe classe, o amor não escolhe idade, eu estou apaixonada e eu tenho você como o amor da minha vida e tal. Eu tô lendo a carta com aquele fundo musical de Ghost, né? Aham. Aí, quando eu menos espero, chega no estúdio o camarada, todo assanhado. Baixa, pedindo pra eu parar, fazendo pra eu não ler. Aí eu subi o fundo musical, que naquela época a gente chamava de BG. BG. Né? Fundo musical. Aí desliguei o microfone e disse, o que foi que houve? Eu disse, pelo amor de Deus, meu irmão, não leia mais não. Porque minha esposa tá ouvindo ali, já tá desconfiada e você vai acabar meu casamento. Eu disse, eu? Eu vou acabar seu casamento? É o seu namoro aí com essa menina. Não, mas faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, não leia mais não. Eu poderia ter só deixado de ler e continuar com os outros recados. Não, eu fui enfeitar. Onde eu entrei para transmentir. Transmitir. Peguei e entrei Alterou o texto. Tudo. E quero dizer que você sempre que está comigo diz que você ama sua esposa. Eita. É um relacionamento muito estável. E eu não quero jamais destruir uma família. E, na verdade, você nunca me amou, você sempre teve admiração, mas a gente nunca teve nada. Eu mudei totalmente a carta. Quando foi no final, toca o telefone fixo, né? O cara saiu alegre demais comigo, mas o telefone fixo naquela época atendi. Aí a menina disse, ô Marquinhos, essa carta que você leu era minha mesmo. Eu digo, a metade era. A metade era, porque chegou uma pessoa aqui, eu tive que alterar. Ela disse, é um covarde, mas não adiantou nada. Depois separou e tal. Tem umas histórias, Os bastidores do rádio sempre movimentam muita coisa. E talvez o lado mais criativo foi ali entre a líder tinha cada figuraça. Esses dias eu tava lendo sobre Pé de Quentin. Eduardo Godoy. Eu fui estagiar com ele. Cheguei lá e tudo. Aí um dia eu cheguei no estúdio, ele disse, faz o programa aí. Sim. Era tudo que eu queria. Fiz o programa. Eu pensei à noite. Eu pensei que era pra eu fazer e quando, né, daqui a pouco ele voltava pra eu fazer mais ele. Daqui a pouco, quando eu olhei, o canto mais limpo. Eu sozinho. E segurei o programa até meia-noite. Até Meu Deus do céu. né? Mas tinha muitas histórias. Era Eu e as Estrelas, não? Era A Lua e Eu. A Lua e Eu. A Lua e Eu. Eduardo Godoy, né? Ele sempre falava com... Até brinquei um dia, o Eduardo, onde é esse fone que tu regula aí, né? Que ele dizia Eduardo Godoy, com você, A Lua e Eu, tal. Era muito engraçado. E nessa época, eu pensei, tinha briga entre a líder e a cultura. Os locutores ficavam se degladiando no ar, soltando indireta, soltando piada. E eu nunca esqueci a música que a cultura preparou para a líder. Aí dizia, essa aqui é o melô dos locutores da líder. Aí botava uma música de Engenheiros. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Ficava todo mundo irritado. Aí, Marquinhos, e aí, vamos pensar numa música pra gente aqui. Aí eu disse, quer dar resposta? Quer, vamos dar resposta. Bora. Aí botei no ar a música do The Gritos. E agora a música em homenagem aos locutores da Rádio Cultura. Vamos lá. Onde estão a cara desses otários? Pegou pesado, bicho. Aí encontrava na rua, a gente ia lanchar todo mundo junto, mas no ar. Era uma rivalidade terrível. Foi durante quase mais de uma década essa disputa. Foi, grande mesmo, porque a líder pioneira, né? Foi a primeira. Aí até a líder botou um slogan que era da Transamérica, a primeira você nunca esquece. E era muita rivalidade. Na cultura, quando eu fui pra cultura já em 93, eu tinha um programa de 5 da manhã até às 7, que era o Forró de Severino. Que eu fazia a voz de um personagem. E um dia lembra o nome do personagem? Era Severino mesmo. Aí Severino. Eu tinha os convidados. Severino DJ. DJ, o Paquito do Sertão. Rapaz, tu tem a memória melhor do que a minha. E 5 da manhã eu tava lá fazendo o programa. Um dia fiz lá o programa, botava simpatia, contava piada, um programa bem bagunçado mesmo, de manhãzinha. Aí terminei o programa, chegou às 7 horas o Galego, que era o porteiro da rádio, chegou, botou a mão assim no birô e fez, você veio hoje? Aí eu disse, chega ali, terminei o programa agora. Ele disse, a rádio tá fora do ar desde ontem meia-noite. Eu disse, então tá bom, programa de mim para mim, né? Eu sozinho aqui. Tocava no pique total. Total, falando só pra mim mesmo. Era um personagem e trazia, foi ali no auge do que é chamado forró estilizado, né?
Exatamente. Aí, então era mastruz com leite, era Mel com terra. mel com terra. E O aí limão com mel foi ali, né? foi. E aí eu me lembro que você foi um dos primeiros a trazer. Eu não sei se você ouviu em outra rádio, em outra emissora, mas a trazer a fita de Tiririca pra Serra Talhada. Foi. Aí, Eu aí vi. tá lá o cara acordando de manhã pra ir pra escola, aí tava ouvindo lá Tiririca, É. Florentina. Florentina, é. Era só isso. Era. E teve uma época, nessa época aí, foi em 92, não, foi numa campanha aí com essa música Tiririca, eu imitava a voz de Tiririca, né? Aí inventei de fazer música, aqui em Serra foi pra Doutor Nena, Doutor Nena, Doutor Nena. Aí fui convidado para um comício lá em Mirandiba e lá o cara pediu a mesma música. Eu disse, mas rapaz, o nome dele é grande. Porque Doutor Nena, para botar Antônio Torres é grande. É. E agora? Como é que eu vou fazer Antônio Torres? Eu disse, já sei. Ah. Aí eu cantava no palanque, viu? No- Aí eu fiz Antônio Torres, que era a música de Antônio Torres, com Tiririca, com Florentina. É. No meio da música eu cantei Doutor Nena lá em Mirandiba. Doutor Nena, oxe, quem é Doutor Nena? Rodando de um lado para outro, e houve esse fato histórico, né, do forró de Severino, que eu botei, inclusive, encontrei um cara na calçada da Cultura um dia, numa lanchonete que tinha, de um amigo chamado Kiko. E aí lembra dele? Aí eu tô ali sentado, Lembro. o cara chegou aí e disse assim, me dê aí uma Fante. Aí eu digo, oxente, uma Fante. Fante. Vou tomar aqui uma Fanta, que é pra eu ficar tonto igual a bode em cima de caminhão. Diga, esse cara é bom, vou levar É pro ar. O nome dele era Antônio Morada. Eu digo, vou levar Antônio pro Morada, ar. Antônio Aí Morada. botei no ar, meu amigo. Foi uma Foi comédia sucesso, esse camarada. amigo. Ele é considerado naquela época, era como se fosse o Tiringa de hoje. É, exatamente. Tinha um palavreado muito original, Original. açoita. Açoita. Eu me lembro que ele um dia disse assim, era Martim. Martim Danta, essa semana tiveram lá na minha Ribeira os crentes me adulando pra eu ser crente. Aí eu disse, eu não vou não, porque eu não posso deixar de ir pro samba no Batucão, que tem mel com terra, mastruz e com leite. Eu não vou deixar não. Aí tu fez uma série de vinhetas e ficava No ar. interagindo com E aí com a Morada. minha vergonha, eu passei muita vergonha no rádio, porque eu fechei um contrato para transmitir o Campeonato Pernambucano, nessa época ferroviário e serrano. E aí o locutor, faltando uma semana, fechou com outra rádio, né? Uma Eita. proposta melhor lá. Aí eu disse, e agora, Cueca? Cueca era Adelmo Lima, né? Era o Adelmo repórter. Lima, pai de cuequinha. É, que no ar não podia chamar Cueca, não. Era Adelmo Lima. Aí, Adelmo Lima. e vamos lá, Adelmo. Aí vamos transmitir. E aí ele disse, como é que tu vai contratar quem para narrar? Eu disse, não tem não, tem que ser eu mesmo. Aí eu botei Morada no ar, Seu Nezinho no ar, Seu Nezinho. Tiririca. Pensa num tipo de narração que eu acho que quem olhava assim, rapaz, esse bicho não tem nada a ver com locução de rádio. Mas tu acha narração. que hoje faria sucesso? Não sei não, parece que tem na banda alguma coisa desse tipo. Porque hoje a linguagem que a Globo propôs, né, o padrão Globo de qualidade, ela meio que se quebrou com a internet. E a internet traz o que eu vejo, o cara não tem nada a ver com um timbre de narração. É verdade. Fazendo. É verdade. Tem muito isso aí. É. Aí fui narrar um jogo, cheguei em Pau d'Alho. Naquela época, lá no estádio de Pau d'Alho, as cabines eram meia parede. Você ficava vendo o outro locutor da outra rádio e tudo. Eu tô lá fazendo do meu estilo, né? Se não chutar, não cagou, que era o velho que falava. Aí quando era para um lançamento, açoita, enfia. Era as regras de Luca. Luca era um treinador que tem aqui em Serra. E aí o cara olhou pro outro. Eu vi quando ele olhou de lado pro outro, aí disse, sai, tá no ar. Aí o cara disse, tá no ar. É doido. Da vez são é doidos. doido. Diga, é porque eu não sei narrar. Como vocês narram, eu não sei. Então só sei narrar assim, meu irmão. Pra quem tá ouvindo lá, é importante é saber o nome dos jogadores aqui e vamos embora. Porque não era seu time essa Não. questão dessa narração Eu nunca soube. corrida. Não, nunca. É. Era Eu uma descobri depois, pensei que eles puxam uma palavra, sabe? Yeah. Aí você pensa que eles estão falando rápido. Chegou, aí vem brega funk pela direita. Aí ele puxa, sabe? Quando ele diz brega funk. Já chegou- tem acontecido um monte de coisa no campo. Aí onde ele respira, ele vai pela esquerda, chegou e chutou direto. Essa puxada é onde ele respira. É onde Eu não ele aguentava, respira. não. Eu me lembro de Zé Honório narrando uma época, aí Zé Honório convidou um cara para ser comentarista, e você sabe que na hora do intervalo, do rádio, o comentarista tira direto os 15 minutos. Os 15 Até minutos. o narrador voltar. Aí Zé Honório foi tomar uma cerveja, alguma coisa no Batucão e deixou o cabo no Pereirão, na cabine. Aí tá lá, o cara comentou, quando o Zé Honório voltou, tava a rádio. E ele com o microfone aqui na mão. Aí Zé disse,
Parou, ele disse, terminei meu comentário. Disse, não, rapaz, tem que ficar falando até eu chegar. Até completar os 15 minutos. Aí entrou no ar ligeiro e segurou. Mas tem muita história do rádio. Tinha um locutor na Rádio Cultura, que eu não vou falar o nome dele aqui. Ele está trabalhando numa rádio numa cidade próxima aqui, que ele falava, ele fazia o programa PC literalmente cavalgando. Cavalgando. Era. Muito boa tarde a vocês. Rapaz, tu vai quebrar essa cadeira, pelo amor de Deus. Essa cadeira é cara, não, mas é meu estilo. Eu tô cavalgando. Meu amigo, diga, cada um com sua... Ademir mesmo, você sabe. Se você nunca viu o programa de Ademir, a pastilha, House, uma de hortelã daquelas antigas, uma laranja partida, uma maçã. Exatamente, tem todo uma bodega. E aí ele, Ademir... por coincidência, a redação do Farol ficou bastante tempo lá na Rádio Cultura, e era no primeiro andar, o estúdio da Rádio Cultura no segundo andar, e todo sábado a gente terminava de fazer, eu e o Giovanni, o programa do Farol, aí era todo sábado, chegava Ademir. O bicho, vem aqui fazer o favor, que é... Bota aqui esse computador para funcionar. Porra, Ademir. Às vezes não era nada, era só dar um clique ali no mouse e aí abrir a tela. Pô, bicho, você salvou meu programa. Ali é a coisa mais básica, mas todo dia tá. Mas o kit Ademir Martins estava ali. Prontinho, tudo separadinho ali. Uma o cabelinho todo. Todo Biafra, né? Todo. Meu Adilson Ramos. E a tapioquinha, branca ele não tem mais não, agora é o Chapolin Colorado. Ele vendeu, foi? O que foi que ele fez? Ele disse que guardou, né? Mas tem história. Uma relíquia. Não, o Chapolin Colorado, eu tenho uma dele recente. Eu tava ali com o carro, aí disse, eu botei o carro pra fazer um concerto, tudo na bomba, eu digo, Ademir, bora com a gente ali comer uma codorna? Ele disse, bora, meu irmão. Vou bater forte nessa codorna. Aí forte. No carro dele, ele botou lá um pendrive só de Jovem Guarda e foi daqui até lá. Na volta, ele descobriu que o carro dele tinha quinta. Eu digo, Ademir, eu não acredito não. Ele disse, não sabia não. Porque a marcha, PC, tá apagada. Aí subiu na quarta, voltou na quarta, que foi no meio do caminho. Eu disse, não bota a quinta por quê, Ademir? Ele disse, que quinta? Diga aqui, rapaz, quinta é aqui, ó. Eu não sabia não, meu irmão. Tô sabendo agora dessa. Muito bem. Chapolin Colorado não tinha quinta, não. Não tinha quinta. Ademir é uma figura. Olha, as histórias de Ademir, Agnaldo Silva. Ademir, a certa vez a rádio saiu do ar e entrou no ar. E ele com o microfone ligado. Foi. Conversando lá, batendo papo. Normal. Normal. Um dia aconteceu com o Aguinaldo também. O programa dele terminava 10 da noite na AM. E lá o picape deu problema. Tava um com problema já e o outro, no meio do programa, parou. Não tinha como ele tocar a música. Ele pegou um caderno dele lá e começou. E Maria, que está nos ouvindo lá no bairro da Coab, nossa amiga Fátima, lá no bairro do Ipicep, tudo. Aí eu cheguei, que eu tava na FM, no outro lado, eu cheguei e eu fiz assim pra ele. Pra ele encerrar e tirar do ar. E Silvana, que está nos ouvindo lá no Bom Jesus, está aqui. Não podia tirar a rádio do ar. Não podia. Mas ele dizia no ar, né? Estamos com um problema aqui, vamos sair do ar excepcionalmente mais cedo. Aí eu cheguei umas 3 vezes e eu fazia... rapaz, sua garganta. Aí ele fazia... E Maria de Lourdes, lá no mutirão, está aqui conosco e tudo. Parece que ele leu o caderno 3 vezes, indo e voltando. Diz a lenda que foi mais de 1 hora que ele ficou. Não, 1h30. Foi um negócio de 8h30 que quebrou lá o picape. Ele tirou 1h30, direto. Minha amiga Fátima Novaes está aí, paixão, tá ouvindo aí a nossa. E não podia tocar música, só mandando alô porque tu estava quebrado. E nem tinha os decks de... Tinha não, deck só era propaganda. Só propaganda. Só propaganda, não tinha música em deck não. Era. Aí Marquinhos, você falou aí de... O Marquinhos palanqueiro... Não vou entrar agora na política, mas o Marquinhos apresentador de festas. Foi. Você, durante muitos anos, apresentou algumas das maiores festas da cidade. Todos esses cantores que vinham pra cá. Passei uma vergonha muito grande no Batucão, essa eu tenho que contar aqui. Um dia veio pra cá KLB. Eita, KLB, eu tava no show. E tinha uma música de KLB, não sei se vocês lembram aí, que era Vida. Eu sei que quando você chegou não tinha visto isso que aconteceu, não. Foi depois. Não, foi antes. E eu ficava ali, porque Bill ligava, Marquinho, venha, eu já estava em casa, já deitado. Venha. Digo, Bill, eu tô com sono. Não, mas venha, rapaz, por favor. Aí, pertinho de casa, eu ia.
Tô ali, quando eu vi que o cara tava demorando muito, o cara que tava organizando lá a banda, ligando instrumento e tudo, aí eu dizia, meu irmão, tá perto, esse daqui a 10 minutos, você tá bom. Aí tu ficava E enrolando lá na frente, daqui a pouco, 10 minutos, tal, aí tá. nada de 10 minutos. Aí deu 15, deu 20, e aquele povo tudo, KLB, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aí eu fui uma leseira da minha vida, peguei, abri a cortina, que eram as cortinas, abri, peguei o microfone e fiz... Vida! Agora a vaia maior do mundo. Eu não sei como não largaram lata em mim de refrigerante tudo. Aí eu fechei ligeiro, o empresário disse, que é isso, rapaz? Diga porque o povo tá muito ansioso a eles. Não, mas não é pra você fazer isso não, pô. Diga que eu tô só dando aperitivo. Que aperitivo, rapaz? Totalmente desafinado. Vida! Não deu nem tempo de cantar o resto. A vaia foi a maior do mundo. Aí comecei a apresentar aqui, apresentar nas cidades aí, na região e tudo. Sempre com esse jeito brincalhão, que eu digo sempre assim, quando me convidam para ir um velório e tudo, às vezes eu não me sinto muito bem ali, porque vai vir uma ou outra pessoa para contar alguma coisa e eu vou rir. Você consegue ficar sério em velório? Não consigo não. Tatiana disse assim, quando eu tô com ele no velório, que eu perco ele de vista, aí eu me calo, aí fico escutando onde é que tem gente rindo. Pronto, aí eu vou lá que ele tá lá. Não é desrespeito, não é nada, é que eu tenho uma veia. É um instinto, uma veia para o humor, que isso tem às vezes até causado transtorno, muitas vezes. Porque é rir das próprias tragédias, minhas, não dos outros. Por exemplo, o cara veio perguntar, mas rapaz, você se candidatou várias vezes. Eu digo, rapaz, pois é, bicho, eu tô pensando em escrever um livro. Como assim um livro? Como vencer uma eleição. Boa. Faça tudo que eu não fiz, porque se você fizer como eu fiz, perde também. Então, eu começo a rir das minhas próprias tragédias e é uma coisa que tem me feito viver. As pessoas olham pra mim e dizem, rapaz, tu tem se conservado, a gente vê que tu não envelheceu tanto. Eu digo, rapaz, eu gosto de rir. E eu gosto de rir com qualquer coisa, coisas bobinhas assim, eu bolo de rir. Eu ri tanto um dia com um cara, numa certa campanha, na casa dele, no mato, eu com uma xícara, tipo essa aqui de louça, tomando café, pensei, tu sabe que a parte melhor é o finalzinho do café, né? Eu tô ali, de boa, ele chegou e disse, Marquinhos, quer mais um cafezinho? Eu disse, não, mas eu pensando que era pra ele trazer, né? Outro café, né? Aí eu disse, não, ele pegou a xícara e levou. Aqui eu tava com o café. Digo, não, essa aí eu ainda quero, dê aqui. Porque eu pensei que você não queria. Porque você deve ter apresentado festa aqui, Flores, Belmonte, Mirandiba, não sei se Betânia você chegou a apresentar. Betânia, Mirandiba, Belmonte, Salgueiro, Floresta. Lembro que eu apresentei Luiz Caldas em Floresta, Princesa Isabel, Amado Batista, Zezé de Camargo e Luciano aqui no Pereirão. Muita festa dessa região. Onde tinha uma festa, eles me chamavam para fazer essa brincadeira no palco, para segurar enquanto a banda se prepara. E o ruim de banda, PC, é que eles ficam ali dizendo que estão regulando o som, mas é esperando chegar a plateia, viu? Quando é festa de rua. E quem tá apresentando tem esse dever de manter o clima, a expectativa, segurar o público. Levava gente pra cima do palco pra tirar uma onda, pra brincar. Um dia na festa de setembro peguei a carteira assim, eu digo, olha, quem perdeu uma carteira aí, a carteirinha chega, tava cheinha. Aí mostrei assim, foi bem uns 8 levantando, Marquinhos, é minha, conhecido meus, eu digo, é minha. Aí eu peguei o microfone e disse, sabe, procura a tua, que essa é a minha. Aí guardei. Mas, rapaz, vocês queriam pegar a carteira dos outros, rapaz. E tirava essas ondas enquanto a banda ia se preparando para tocar. Mas foi um momento bom, eu tenho boas lembranças. E a última festa que eu apresentei foi no ano de 1999, acredito. Tem 25 anos que eu apresentei uma banda assim em palco. Uma decisão minha, porque eu daqui a pouco não estava mais fazendo o que eu gostava. Estava indo por obrigação, porque tinha contrato, porque era obrigado a estar lá e já perdi o clima. E você falando aí em apresentação, você tocou também no assunto, e só para fazer um depoimento, um relato histórico, nunca ouvi de você, até porque a gente nunca tocou no assunto. Você estava lá apresentando a festa de setembro de 1993, e provavelmente você estava na hora que Ricardo levou o choque, se você já tinha ido, que apresentou e saiu. Eu já tinha mas ido. Na época, o que é que você se recorda? Eu sei que tem uma foto, eu não consegui trazer, mas tem uma foto antes do show de Noroba, você está apresentando o show com uma camisa muito bonita, por sinal. Foi, eu devo ter alugado. E você tá lá nesse momento, era 2, 3 dias depois. Mas o que é que se recorda
desse dia, dessa noite? Foi um show assim atípico, né? Porque foi o primeiro show que a mãe dele foi para Isso. acompanhar. Ele chegou muito empolgado, muito animado. E assim, eu não vi a cena só vi depois. Que geralmente eu apresentava enquanto a banda tava, eu saía um pouco, ficava por ali nas barracas, depois eu vinha para chamar outra atração. Então eu não vi exatamente no momento do ocorrido. Eu só vi depois, mas foi uma coisa muito triste, né? Isso marcou e também despertou, né, para o maior cuidado, enfim. Dizem que na época ele estava um pouco embriagado, mas se ele estava embriagado, ele cantou todas as músicas, cantou tudo certinho, não errou nada. E enfim, mas foi muito traumático aquilo ali. Tu tinha amizade com o Ricardo? Tinha porque eu apresentava The Gritos, né? Eu viajava com eles na Veraneio, era Veraneio. O povo esperava na cidade o ônibus do The Gritos. Aí chegava a Veraneio, o ônibus chegou por fora da cidade, ninguém viu. Mas já apresentei muitas festas de The Gritos, tinha apresentado. Me dava bem com todos eles. E virou amizade realmente naquela época. Ricardo jogava bola mais a gente. Ricardo foi, na época do break, foi o chefe do break, o rei do break. E foi muita amizade com o Ricardo. E o The Gritos a nível de rádio era pedido ou a rádio colocava na programação? Porque você foi durante muito tempo diretor de programação da Rádio Cultura, né? Exatamente. Mas o ouvinte ligava pedindo a música ou constantemente. The Gritos foi como se fosse na época tinha uma banda que era New Kids on the Block. New Kids on the Block. Então o The Gritos era um New Kids on the Block daqui. Era um grupo que era uma coisa diferente, um rock, né, em pleno sertão, numa raiz de forró, de baião, e o rock, e a juventude da época ligava mesmo, pedia. A rádio não precisava, não tinha dificuldade para tocar The Gritos, não. Tanto na Cultura como na Líder, era muito pedido. Foi um sucesso da época, The Gritos, né? Até hoje, você que escreveu sobre eles, sabe como eles marcaram uma época, né? Uma geração que, né, que ficou marcada, não, infelizmente, pela morte de Ricardo, mas musicalmente porque quebrou muitos paradigmas, né? Você tinha... pelo menos eu e certamente você, a gente estava muito ligado a ouvir a Cisão, tem o Rui Gruto que tinha lançado LP, Bira, né? Bira, Marcolino, a Noroba também lançou LP, Rai, enfim, mas The Gritos veio num estilo diferente e cativou um público, né? Numa época muito difícil, Com porque... certeza. Época de jabá, né? De jabá. As bandas tinham que pagar para tocar. E The Gritos nunca precisou fazer isso. Aí, Marquinhos, além de festa, você foi palanqueiro de política. Foi. Política. E aí você tinha... É meio complicado para você, por exemplo, você citou Mirandinha, mas tem outras cidades que as eleições eram um pouco mais efervescentes. Efervescentes. Demais. Que a coisa era levada ali meio que a ferro e a fogo. Era inimizade, era inimizade mesmo, né? Teve alguma situação assim que você ficou intimidado? Não, eu fiquei impressionado, né? Intimidado eu fiquei quando, por exemplo, teve a morte de Josilei Gildo, né? Sim. Que era lá em Flores, e aí o prefeito eleito já tinha falado com alguns locutores da região e ninguém quis ir lá apresentar a posse, que era de Gilmar. Não era Arnaldo da Pinha, não? Era Arnaldo da Pinha, tinha apoiado esse Gilmar, que era chamado de Carequinha. Eu tinha feito até a música com o Tiriri. Carequinha. Gilmar Miranda, não. Gilmar Miranda, não. Gilmar Queiroz também não. É Gilmar alguma coisa. E aí eu fiquei muito preocupado, apresentei toda licença, a posse dele. E no final eu descobri que tava todo mundo de colete, só não eu. Aí nesse dia eu fiquei meio tenso. Mas teve uma cena engraçada numa cidade aqui próxima, eu não vou falar o nome, que uma mulher chegou com essa parte aqui do rosto cortada, né? Sangrando, o sangue descendo, e ela segurando, e na perna também. E aí o cara chegou e disse: aí, Marquinhos, o que é que os adversários da gente estão fazendo? Só porque a mulher vinha pro nosso comício, foi atacada aí com um pedaço de pau, olha como a mulher tá. Aí eu, no fogo da campanha, o palanqueiro tem que fazer isso. Aí eu peguei a mulher, botei lá na frente, eu disse: ai, minha gente, como é que esse povo quer assumir uma cidade?
Olha a violência com a senhora. E a mulher lá, do jeito que tava, ficou olhando pra mim, o sangue descendo. Espancaram a mulher só porque disse que vota no nosso candidato. Um povo desse não pode governar. Fiz aquele teatro em cima do palanque e tudo. Aí tudo bem, aí o povo emocionado e tudo. Aí quando a mulher saiu, que eu chamei uma pessoa pra falar, eu fui lá atrás, aí conversei com ela, em cima do caminhão, era na época do caminhão. Aí eu disse... F4000. Era, como foi? A senhora vinha, eles pegaram a senhora. Eu disse, não, eu caí de cima do carro. Eu disse, tá certo. Tinha violência, mas era... Era. A história era totalmente diferente. Tinha nada a ver, meu irmão, mas era porque eles criavam e depois eu fui entender, rapaz, agora eu só vou quando eu conversar com a pessoa antes. O que foi que aconteceu, como foi sair, mas o palanque é assim, já chegou muita gente, ó, esse aqui é um cheque sem fundo de não sei quem, foi numa cidade próxima daqui também, e eu disse, vem cá, aí eu chamo o cara e o cara vem e apresenta, toma aí, fala aí à vontade, mas para eu fazer não. E aí foi o que eu fui deixando, né, fui deixando palanque, porque estava tendo situações que você é obrigado a mentir no palanque, o candidato chega, diga isso aqui e tal, ele está pagando a você. Aí você não vai apresentar, você termina mentindo no palanque. Então eu preferi dar uma parada porque estava ficando arriscado também. É bem, se você deixar um pouco a rádio comercial, você fez um programa, eu não sei aí qual dos dois você vai ponderar que marcaram mais. Se foi Love Time ou Um Caso de Amor, porque tinha na concorrência Um Toque de Amor. Tem alguma... Dá para dimensionar ali qual era o que fez mais sucesso, o que mobilizou mais? O Love Time, com certeza, porque o Caso de Amor e o Toque de Amor na cultura, eles vieram já com uma cópia do Love Time. Love Time, Josilê Gildo, a voz de Josilê Gildo encantava todo mundo, o camarada que iniciou a questão de programa de recadinho aqui na região, claro que já tinha lá na Rádio Cidade, enfim. Então o Love Time é uma marca, né? Eu conheço gente que encontra comigo hoje e diz, rapaz, tu fez eu namorar muito naquela época, viu? Love Time, eu digo, é verdade. Verdade. Bom, mas também tinha as traduções. Traduções. Eu estava agora, domingo retrasado, em Belmonte, apresentando uma imersão chamada Bem Me Quero. Eu estou lá, de boa, terminei a apresentação, me despedi, aí a mulher disse assim, Marquinho, por favor, volta aí, pelo amor de Deus, e faça pelo menos uma vez a voz do Love Time. Eu digo, mas rapaz, como é que pode? Uma senhorinha já. Eu peguei o microfone aí, Love Time, é tempo de amar. E fiz a vinheta ao vivo. Então Love Time marcou, porque namoro naquela época era assim. Hoje você dá um clique, já tá falando, já vem foto, já vem tudo, né? Mas o namoro, recadinho, gente que eu encontrava lá na urna, que a gente chamava a urna dos recados, botando recado pra si mesmo, um monte de gente. Mas tem um flerte, tinha um clima ali. Às vezes eu me recordo de que teve professores, diretores que reclamavam, porque os alunos, na hora da aula, estavam lá querendo ouvir, que era tempo do Walkman. O Walkman, né? O cara... E para completar, eu botei urna em cada escola. Aí era que juntava gente para ouvir e parava. Foi uma geração, ainda hoje eu escuto pessoas falando dessa época, né? Porque tinha muita gente que ligava... Aí dizia, falava ao vivo, né? Eu queria ouvir, lógico que nos bastidores a música já estava separada, né? Já estava separada, né? Mas eu queria ouvir a música de Legião Urbana. Agora não bota a vinheta não, que eu quero gravar. Aí eu tinha todo sonzinho, né? Tinha o play rec, aí gravava uma fita, depois gravava outra. E não falo no final da música, eu vou gravar. Vai gravar. E eu encontrei, tem até uma fita desse tipo. Não tem não, você tem a fita? Eu tenho uma fita, eu tenho umas 2 fitas. E aí? Tem uma fita só com músicas e tem uma outra coleção de fitas que eu não tive acesso, que é muito reservado, que é de minha esposa. Ela gravava e ela Traduções, tudo. E quando errava a tradução, hein? Quem sabia? Quase ninguém tava ali, aí inglês. O ar-condicionado ligado, o vento tirava a tradução, aí eu entrava com qualquer coisa. Falava qualquer coisa no ar.
E o Girlando foi quem me deu uma fita, aí tem muito dessas músicas. Aí uma música emendava na outra, tudo, eram as coisas bagunçadas danadas. Depois virava, era 15 minutos de um lado da fita, 15 do outro. Lado A, lado B. Essas coisas que marcaram. Aí veio uma geração do CD que ficou mais prático. Que né? tinha vinheta, esta música é CD. É CD. E a cultura gostava de inovações, né? Muito, sempre foi uma rádio que inovava. Inova ainda, né? Mas sempre teve essa marca lá. A cultura, ela concorria muito com a Líder, mas a Líder, como era pioneira, né? Tinha gente que nunca mudava. É tanto que o povo chamava a Líder de FM. Tem a cultura e tem a FM. Eu digo, não, mas a cultura é FM também. Não, a cultura é a FM é outra. E você adotou um padrão como diretor que brega não tocava, alguns estilos musicais não tocavam na cultura. Na verdade, quando eu cheguei, eu popularizei a rádio, porque ela tinha uma programação mais para classe A, né? Era para médicos e tudo. Eu tive um embate na época com o dono da emissora, eu dizia, ó, esse povo que você está agradando com essas músicas aí, esse povo não está patrocinando nada, não está investindo na programação. Então, a gente precisa ter audiência para, com isso, a gente poder trazer anunciantes. E aí, Reginaldo Rossi, aí começamos a tocar, popularizar mais a grade, né? E não tinha, assim, um programa específico de brega. Por exemplo, Alípio Martins, Adelino Nascimento, não, isso não tocava lá na cultura. Mas um Reginaldo, um Adilson Ramos, uma Diana, às vezes, então já tocava. Marquinhos depois começa o trabalho na Nova Gospel. E aí há uma mudança. Você acha que o seu público inicialmente estranhou ou não? Você, pela trajetória, você era anualmente escolhido melhor locutor de Serra Talhada. Acho que não sei lá quantos diplomas você deve ter em casa guardado lá. Deve ter um amontoado. Aí vai para um segmento que na cidade não era tão valorizado, que era a música gospel. Aí como foi sentir essa diferença de público? Muito grande, porque, por incrível que pareça, tem gente que lembra de mim da época da Líder, lembra de mim da época da cultura, mas na Nova não, porque é outro segmento. Um público ali específico, as pessoas que escutam a Nova, o pessoal evangélico, o pessoal, um ou outro que não é, mas público... Até tem um público católico que eu já ouvi que passa o dia todinho ligado na Nova Gospel. Mas assim, é mínimo, né? Porque mínimo, o rádio secular, ele tem a massa, né? A audiência maior. Então, foi um choque, mas eu estava decidido e até hoje ela tem uma programação. E a gente fez o que tinha que ser feito naquele momento. A gente tinha decidido que seria uma rádio segmentada, para a gente também pegar um outro segmento, mas no início era para a gente ter feito uma programação também muito eclética, muito dinâmica, com jornalismo, com esporte, com entrevistas, com debates, com tudo, para ser uma rádio e não uma programação de igreja em si. Então, acho que a gente errou nisso aí. Hoje a gente tem, de meia em meia hora tem notícia, a gente tem entrevista, tem debates e tudo, mas hoje, para se lutar por essa audiência, já é mais um trabalho, dado de que o rádio tem perdido muito para a questão das redes sociais. Mas não me arrependo, não. Eu acho que a gente pode ainda avançar um pouco nesse segmento, mas que é difícil, e foi um choque. Para mim foi, porque é outra linha, às vezes até para brincar no ar, às vezes eu estou pregando na igreja, e eu tiro uma ou outra brincadeira, o pessoal diz, mas ele disse isso aí, porque é essa minha veia cômica que não sai de mim. Eu até boto lá no meu Insta, radialista, jornalista, psicanalista, aí eu boto motorista, humorista, porque eu tenho essa veia. Rima, né? Para ficar tudo no Insta, ainda não botei transformista. Mas assim, é uma linha que eu tenho de brincar, de tirar uma onda e tudo. Até um cara perguntou, por que você não bota transformista? Você não já transformou vida de pessoas? Eu disse, eu não. Talvez a palavra, né, tenha transformado, mas eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém. Mas assim, foi realmente, pensei, um choque, porque eu não consigo ficar muito tempo sério. É difícil. Se eu não tirar uma brincadeira, uma onda, é tanto que para eventos de cerimonial eu tenho me policiado muito. Muito mesmo, para não fazer rir e para não rir também. Se der crise de riso em mim, já era. Eu fui com o Marquinhos para a entrega de um prêmio do pessoal de Arco Verde.
lá no Hotel das Palmeiras, né? Marquinhos entregando o prêmio. Aí disse, agora cada um olhe para o outro, segure na mão, e todo mundo pensando que ia ser uma mensagem de fé, né? Segura, olhe nos olhos um do outro. Deseje. Se sinta ali aquela força, aquela energia. E agora dê um beijo. Aí o povo, peraí. E na boca, né? Tava Carla e Duquinho de mão dada. Opa, esse homem tá doido. O cara sério, né? Ali, ó, cerimônia de entrega de Fim de ano, né? Era, eu digo, rapaz, quebrou toda a seriedade Quebrou. do cerimonial. E hoje eu tenho me policiado em cerimoniais que vou fazer, porque é bem verdade que acontece comigo coisas que não acontecem com quase ninguém. De alguma coisa quebrar ali na hora, de alguma coisa, um papel, um copo d'água derramar em cima dos papéis. Acontece muito isso comigo e aí é uma oportunidade que eu tenho para tirar uma onda, para eu brincar de alguma forma. Eu estava numa cerimônia da ESET um dia, eu estava na vice-presidência da ESET, aí eu, no microfone, brincando, eu disse, me dei muito bem com os meninos aqui, os dois, Cosme e Damião, e para mim, eles são, assim, diferenciados, porque eu não vejo neles, assim, uma coisa diferente. Por exemplo, eles não têm duas caras, é uma cara só. Aí eram os 50 anos da Reseta, aí todo mundo riu e tudo. Eu acho que não quebrei o protocolo, mas eu tenho que soltar alguma coisa, porque isso é de mim, sabe, PC? Isso é de mim mesmo e eu não consigo Eles ficar... têm uma cara só. não tem duas caras, não. Só é uma cara só mesmo. Literalmente. Inclusive, me disse esses dias que estavam andando eles dois, os casais, né? Ele com a esposa e Damião com a esposa. E a esposa de Damião, parece, foi a de Cosme, pegou na mão do outro, né? Foi. Aí ele disse, epa! Eu não sou Damião, não. Aí parece que a outra disse, não, mas tá tudo em casa. Não. Cada um com a sua. Mas eles levam na brincadeira também. Eles levam no bom humor. A gente entrevistou eles aqui no programa do Farol, acho que tá com um mês, mais ou menos. São bem simpáticos. Até nessa questão a gente conversou e eles falaram um pouquinho sobre essa relação pela semelhança, né? Muito... Demais. Você só diferencia pela fala. Porque um fala agora, um tom de voz mais forte. E eu agora pra você ver que Cosme tá com vitiligo, aí tá. Aí eu disse, ó, já tem um sinal na mão. Já. Aí já dá pra observar a diferença. Daqui a pouco o outro vai ter alguma coisa que fique parecido, porque eles são parecidos em tudo. Roupa, tudo é parecido. Eu fui dizer um dia, ele disse assim, a gente é parecido desde menino. Claro, desde o ventre vocês são parecidos. É verdade. Aí Marquinhos, o político. Pois é. Qual o grande aprendizado que você tem tido, porque você entrou na política muito jovem, seu irmão foi candidato antes de você, né? Israel, acho que 88. 88 e 92. E 92. Anos depois você se lança candidato. Foi uma das coisas que fez com que você saísse da Rádio Cultura, não por uma opção sua, né? Não. E eu estava nesse dia que você deixou a rádio, coincidentemente. E aí monta o Multistúdio já com o Júnior Vilarim, enfim. Que você era o nosso repórter, né? O repórter nunca fez reportagem. Ia ser o nosso repórter. Era. Não fala da viagem do Recife não e tá tudo bem. Uma das, né? Porque foi mais de uma viagem do Recife. Mais de uma aventura, eu fui raptado uma das vezes. 10 horas da manhã, tá assistindo Sai de Baixo e amanheceu o dia em Recife, entre outras coisas. Outra vez foi com o Júnior e não dá nem pra dizer onde a gente dormiu. Não pode dizer não, né? Porque aqui é um programa sério. É verdade. Como diria Giovanni Salles, isso aqui é um programa sério. Mas a nível de política, o que você percebeu, qual é a sua leitura? Você já transitou aí com alguns grupos políticos, conviveu com algumas lideranças, alguns com mais intimidades, outros com menor intimidade, já participou de campanhas vitoriosas, já participou de campanhas onde não foi bem sucedido, né? Porque, por exemplo, na campanha de Augusto você se envolve, seu irmão era candidato, e é o que faz você sair da Líder do Vale, né? E você entra de corpo e alma. Foi uma campanha muito
vibrante, porque foi uma campanha de virada, né? As Foi. pesquisas davam Nena na frente, e ali vem aquela história do Cabeça Vermelho, que era o Chapeuzinho Vermelho e tal. Era Augusto Mania. Augusto Mania, né? Aí depois aparece Mania é doença. Tem uns logos, era bem. Era. Porque você fazia de um lado, aí era Pedro Limeira, não sei se Jair Ferraz, alguns E outros. na rádio, que as propagandas. Tem uma propaganda de Givaldo que Zé Honório gravou, que eu nunca esqueci. Ah. O número de Nena era 25, né? É, 25. Aí ele, pra fazer a propaganda de Nena, camuflada, aí botava promoção lá em Givaldo Andrada, 25% e tal, em tudo que você comprar. E pra botar o nome de Nena, ele encaixou assim, Nena China, tem uma promoção dessa. Eu digo, mas rapaz. E a gente entrou, Augusto, você já é o nosso prefeito. Na voz de Adelmo, né? Não, era Delmo, não, foi um camarada do Recife. E foi, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu entrei e E aí vem Baby, né? Baby, de novo, né? De novo. Do Tem dinossauro. muita coisa. Eu me lembro de um embate de um locutor de Nena no carro de som e Adelmo no de Augusto. Esse carro se encontraram lá no alto, numa rua movimentada, e Adelmo dizendo as coisas de Augusto, porque Augusto é isso. Aí o outro não tinha o que dizer de Nena e fez, é Nena! Que era pra ofuscar a voz de Adelmo. Mas não dizia nada, é Nena! Como que dizia, não vou deixar ninguém ouvir você falar aqui. Teve muito embate. E na campanha de 2020, de 92, eu realmente entrei com tudo, porque a forma como eu saí da Líder foi puramente por causa de política, porque eu disse que não iria fazer a campanha de Nena na época, da forma como estava projetada para ser feita, enfim. E aí quando eu fui para de Augusto, eu dei a minha cara, realmente contava bastidores, enfim. E aí chega 90... você era jovem, tu tinha quantos anos? Já tinha 20? Eu tinha, acho que 21. 21. 21. Você começou a fazer sucesso no rádio muito jovem. Foi, 18. Muito promissor. Era, mas assim, eu tinha muita dificuldade, PC, na questão da minha dicção, né? Que eu falava, o meu S era pior do que o de Lula. Era o teu S. Eu me lembro que você tinha um dentinho separado, mas agora você deu uma ajeitada. Eu ajeitei. O tempo mudou, usei aparelho. Mas eu entrava no ar assim, né? O sucesso. Dava um chiado. Fui pra fono na época, não sabia nem o que era na época. Fui pra fono, trabalhei, até que... me senti realmente depois, agora eu sou um locutor, agora eu posso fazer qualquer programa. Mas aí na política, a campanha de 92, a de Nena, aí veio a de 96, eu fiz a de Nena, foi a de Augusto, 96 eu fiz a de Nena, e tem aquela história do arrebenta doutor Nena e tal, que Hildo, dono da rádio, era o vice de Nena. Aí chegou 2000, Duquinho me chama, mas Luciano, para ser candidato a vereador. Aí eu fui, porque eu não ia ser candidato a nada, mas como eu tinha saído da cultura, porque tinham dito na rua que eu seria candidato, eu quis, eu vou ser candidato a vereador, qual o problema? Aí saí da cultura por causa de candidatura, e depois daí quando eu fui para a Estação Sat, agradecendo a Júnior Vilarim, que já estava lá e me convidou, enfim. Tem toda essa história. 2000 foi quando Geni foi prefeito, o saudoso Geni, eu fui candidato a vereador, tive 580 e poucos votos. Aí veio 2004, eu não quis mais me envolver em política, tal, passou tudo. Em 2008 dá aquele estalo e vamos candidatar a prefeito. Pensa numa loucura. Inventei, chamei um monte de gente que queria ser candidato a vereador, lancei. Aí veio 2012, eu era vice. Você ficou em terceiro, né? Você surpreendeu. Foi. Porque você teve mais votos que Ronaldo Melo, com apoio que era de Eduardo, vereador. E apoio de Eduardo na época ele teve. Né? Do PSB. Numa dobradinha com o PT, e Lula era governador, presidente, apesar de que o PT não investiu nada. Mas Eduardo e Ronaldo era vereador de mandato, né? Duas vezes o mais votado ele tinha sido. Então ele tinha, digamos assim, um eleitorado já definido, você não. Fui franco atirador. Aí 2008 teve esse episódio, 2012 foi quando eu ia ser vice, aí teve aquele problema, Sebastião na época tomou o partido, o meu e um bocado de partido, aí a gente colocou Tatiana ali, porque Carlos tinha dado a palavra que seria alguém do MCC, eu não estava mais no MCC, expliquei a eles, não, mas indique ela, tudo indicamos, e aí ela foi vice, aí 2000 e... Tatiana, por sinal, fez muita diferença na campanha, surpreendeu, porque eu conhecia Tatiana, vou usar um termo usado numa reportagem sobre...
é a esposa de Michel Temer. É recatada e do lar. Era, Tatiana não ia nem pros isso cultos que a gente é. fazia de rua, ela não falava. Era. Ela era de uma igreja que não permitia, não era permitida a mulher ir à frente falar, PC. Então ela é muito Interessante. assim. Mas quando foi pra ir pro palanque e tudo, foi a mão de Deus mesmo ali no coração dela. E ela botava o coração na fala. Era. E segurou muito aquela campanha. Luciana ainda estava aprendendo a discursar e tal. Os discursos dela prendia mesmo, Era. chamava a atenção. Não Eu era me uma lembro- oratória treinada, era uma coisa natural. Ela e Carlos, eu acredito que ali seguravam o palanque. Carlos com as coisas dele ali, né? Que ele é muito original. E Luciano geralmente lido, porque ele estava se preparando e tal. Era. E eu me lembro que Alejandro chorou uma vez, que ele fez a cobertura, os releases, né, da campanha de Luciano. Aí tava no último comício, acho, na Afonso Magalhães. E aí, quando ela falou lá sobre o menino da música e tal, aí disse que discurso, mulher, discurso, aí caiu uma lágrima. Aí Giovanni Filho nunca mais se esqueceu dessa passagem aí de Alejandro, que era... A Argentina é emotivo, né? E Alejandro tinha isso. Ou ficava muito bravo, estressado, ou ficava tocado com a história. E aí, 2012, 2016, Tatiana quis ser candidata a vereadora, eu aceitei ser vice de Vitor. Em 2016, né? 2020, deu a louca de querer ser candidata a prefeito de novo. Aí, num partido que não tinha fundo partidário. o partido foi o único partido que disse que não deixava a legenda ser tomada, né? Era. Só que a legenda não foi tomada, mas também não veio nada. Não veio nada. Nada. Aí eu não fiz nem campanha, fiquei Não ali tem mais... nem espaço no guia eleitoral. Nada, que era a minha ferramenta para eu poder mostrar alguma coisa. Aí fui comer angu nas casas, na zona rural mais Jesus Morato. E pronto. Chegava nas casas e tô aqui com Jesus. O cara dizia Jesus Morato. Eu digo, mas Jesus está aqui dentro. Amém. Que aquela campanha foi fora do comum, porque era pandemia. Eu me lembro que você chegou nos estúdios do Farol e a gente tem uma sabatina marcada. Você disse, olha, tem um debate que marcaram ali e eu tenho que estar no debate. Eu queria acertar com vocês. É o único meio de eu aparecer. Esse, aí tudo. Aí ficou eu e Giovana aguardando até no ar. Começamos de 11 até meio-dia, até as 2 da tarde, até que você chegou, aí fizemos uma sabatina, para garantir o espaço. De todas, a que eu me arrependi foi essa, 2020. Foi a que eu não deveria ter me candidatado. Né? De lá pra cá, tô tranquilo, não faço planos não de me candidatar, mas tem uma história para contar, né? Você não... Tem histórias. Ideias ainda existem e assim... Claro, mas levando em consideração a juventude, você imagina que Luciano, por exemplo, foi ser prefeito, já tem mais de 50 anos. Ele foi candidato em 88, né? Era muito jovem, mas só voltou a ser em 2012. Hoje ele tem 65, então há 13 anos atrás, então tinha 52, por aí. Lógico, sendo vice. Sendo vice. Tem essa vantagem, 8 anos de vice. Foi um aprendizado, né? De Carlos Evandro. Então, acho que essa questão do tempo... só tem um concorrente forte aí para você, que é João Daniel. Alguém disse, não, João Daniel, o empresário João Daniel tá com o empresário agora. Eu disse, como é? Marquinhos Dantas é o empresário dele. Eu dirijo as palestras dele que ele faz. Quem faz a articulação. O João, um empresário bem sucedido, agora tá precisando do empresário. Como é isso? Não, é só pra parte de palestras dele, pra mídia dele, pra agendar entrevista. Aí você é o empresário mesmo. Não, é o coach, sei lá como é que dizem. Eu trabalho no setor da Sedan Rações, no setor de marketing. De marketing. Pra trabalhar a corrida João Silvestre, pra assessorar no que ele precisa, nas viagens, essa ideia de as João palestras. Foi tudo. Foi dele. Foi dele. Esses trocadilhos assim. Mas você deve ter dedo de Marquinhos. João Silvestre. Pois foi dele. Foi dele. E João é muito criativo também. Assim, então eu penso assim, sabe, PC, nessa minha caminhada na política, eu vejo assim que eu fui um pouco não, acho que eu fui muito incoerente, entendeu?
Porque eu acho assim, você às vezes é oposição e você está na oposição para criticar. Mas quando você se alia, você tem que levar o que você criticava e cobrar aquilo. Olha, eu estava criticando, agora eu estou aqui, bora tentar resolver isso. Então, eu sempre pensei assim, quando eu me alio a um grupo, eu vou pedindo para que as ideias, o que eu pensava, seja colocado em prática. Então, eu hoje estou num grupo, né? Faço parte do grupo da prefeita. E de vez em quando eu estou ali dando um pitaco, outro, sugerindo, falando. Às vezes me escuta, porque é muita gente para ela escutar, né, PC? Não, assim, escutar... É muita gente para ela escutar. Né? Não, tem dois detalhes. Escutar e dizer, assimilar e dizer, não, é por aí. Mas a gente conversa, muitas vezes a gente conversa sobre um discurso ou outro dela, enfim, a gente comenta. Mas é muita gente, né? Para ela, eu acho que ela é uma mulher muito forte. Isso para atender todo mundo, assim, não é fácil. É verdade. Mas eu acho assim, essa página da política, para mim, é uma página que, se eu tivesse, durante esses 20 anos, foi de 2000 até 2020, investido mais na minha carreira profissional, eu teria me realizado mais. Não que eu não gostei da política, eu gostei. Eu acho que a política, tudo que a gente faz tem política, e ainda acho que a solução para um país é através da política, tudo passa por ela, mas... Eu me arrependo assim de não ter equilibrado as coisas, não me dedicar totalmente à política. Mas você não se acha um cara muito emotivo, movido muito pelas emoções em alguns momentos, inclusive Sim. na política, talvez? É assim, o homem ele é medido pela reação, né? Então eu tive duas palavras. A palavra a primeira foi quando disseram assim, aqui eu não preciso de você, que eu tenho um monte de locutor. E aí eu disse, então tá bom, eu vou fazer a campanha do outro, que foi na época da líder, né? E a outra palavra foi na cultura, quando disseram assim, aqui a gente já tem um vereador, estão dizendo aí que você é candidato. De bom, já que se eu for candidato tenho que sair, então eu vou sair. Então eu tinha muito essa coisa de reagir, não me entregar. Mas hoje eu estou mais maduro, 53 anos, então hoje eu penso mais antes de agir. Chega a maturidade, que não tem nada a ver com idade, mas tenho certeza que já chegou essa maturidade e eu entendi que o cidadão... Ele pode contribuir com a cidade sem ter um cargo político. Ele pode contribuir com ideias, com propostas. A ideia desse projeto de iniciativa popular do TFD, algo que surgiu ouvindo essas pessoas lá, e outros que virão aí, a gente vai tentando assim contribuir. Eu me lembro que você deu uma sugestão muito boa, foi aproveitada e às vezes a gente dá a ideia e por não ter um mandato, não ter um espaço político, não é lembrado. Mas a ideia de usar o pronto-socorro São José como leito de retaguarda foi uma sugestão sua. Sim. Antes da campanha, Sim. Foi usado, mas ninguém nem lembrou. Que eita, isso aqui foi uma ideia de Marquinhos, mas serviu, entre outras, né? Mas serviu, né? A gente sempre pensa assim, às vezes a gente não é reconhecido pela ideia, mas se fez bem, se serviu à população, Se amém. salvou vidas. Porque né? esse era o real propósito, né? Ideia não é fácil. Para encerrar, Marquinhos, a vida política está em aberto ou já fechou o livro, passou o cadeado? Não sei, PC, eu acho que talvez em 28, se Deus estiver me dando saúde, eu estiver com a mesma disposição, com essa mesma alegria, talvez eu aceite ser candidato a vereador. É uma cobrança, sabe? Porque essa geração nova pensa que eu nunca fui candidato a vereador. Mas foi justamente a minha primeira candidatura. Eu escuto o povo dizer, você quer começar logo por cima? Não, eu comecei como candidato a vereador. Exatamente. E talvez eu termine a carreira como candidato a vereador. De repente você pode, depender da chapa, ser É. eleito, né? Você viu que a votação que você teve lá em 2000, numa proporção para atual... A depender da chapa, você poderia ter sido eleito. Porque, sim, assim, na época faltou 100 e poucos votos. 20 anos atrás, ter 500 votos, digamos que poderia ser hoje 700. A média. A média. Uns 700, 800. A depender da chapa, você poderia ter sido eleito vereador. Também não é nenhum demérito, né? Não. É uma construção. Sim, claro. Porque a Câmara está precisando Sempre. de um choque de realidade. Sempre. Precisa sim, precisa sim. E eu acho que os bons... Quem sabe a gente não faz uma chapa conjunta, eu e tu. Já é o terceiro cara que... MDPC. É a terceira cantada que eu recebo esse ano para fazer chapa. A gente fica revezando, toda semana vai um, outro vai outro. Marquinhos, quem sabe, né? A política a gente nunca pode fechar as portas, a não ser que o cara desista
Mas nunca digo nunca não. É. Nunca digo nunca não. Marquinhos, para concluir essa sua participação, você é uma pessoa de muita fé e de uma mensagem muito bonita. Queria que você, ao encerrar, além de fazer suas considerações finais, também deixasse aí uma mensagem para as famílias que estão nos acompanhando. É uma sexta-feira, vem um final de semana, é um mês de dezembro, também é um mês de muitas reflexões, né, do que a gente fez durante o ano, o que deixou de fazer. Enfim, fique à vontade. Eu queria agradecer, PC, pelo convite que você nos fez e dizer que fiquei muito à vontade aqui, muito tranquilo. E se for citar a palavra, dizer o que Jesus disse: tudo que você quiser que os homens lhe façam, faça você também a eles. Pedir a você que nos assiste, cuide de quatro bases na sua vida que você precisa ter muito cuidado. Pessoas jovens, PC, estão infartando e muitas vezes por falta dessas 4 coisas que são essenciais. Primeiro, o sono, né? Tem muita gente perdendo o sono por causa de telas, não está dormindo bem. Segundo, a alimentação errada. A hora de você comer não é a hora que você marca no relógio, é a hora que dá fome. É quando o corpo pede. Então a alimentação correta não é comer muito, né? Um exercício, nem que seja subir 2 ou 3 escadas por dia, caminhar numa rua tipo acidentada. E a questão de água, beba muito líquido. Se você consegue fazer essas 4 coisas, alimentação, exercício, questão da água e o sono, você vai viver muito. Eu tenho certeza que eu vou passar dos 100 anos, me cuidando. Estou sempre com amendoim na bolsa, castanha, estou sempre com moringa, descobri agora moringa, viu? Moringa. Coisa muito boa. E aí, cuide-se. A vida é muito breve, a vida é curta, então curta a vida, porque nós estamos aqui passando, né? E que a gente possa passar com alegria, passar realmente vivendo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Tem muita gente que a gente olha que já morreu, tá andando na rua, tá ali, mas já morreu. Não tem mais sonho, não tem mais vida, não tem mais alegria. Então, sorria bastante, isso rejuvenesce, isso faz bem para a alma e para o corpo também. Muito obrigado por ter me convidado, o papo foi muito bom, espero que tenha a parte 2 no futuro, com novas histórias do rádio. Ah, do rádio a gente tem muita coisa, é porque eu filtrei aqui para não... Porque tem umas passagens aqui que a gente ia se aprofundar, mas de qualquer forma eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Obrigado. Ficou meio que de última hora, até fiquei meio preocupado, já liguei à noite... Mas você topou de cara, agradeço demais, espero que você tenha gostado. Gostei demais. A gente saiu do lugar comum, de ficar só no embate da política, quem é governo, quem é oposição, quem Sim. critica, quem deixa de criticar. E esse espaço ele é mais alternativo, ele é bom. diversificado. Muito saudável. Temas que estão no cotidiano e as pessoas que muitas vezes tem gente que não conhece a história de vida, não sabe as passagens da vida daquela pessoa, um momento difícil, um momento de superação, enfim, a ideia foi essa e eu te agradeço de coração aí pela presença e desejo muito sucesso. Eu que agradeço, saúde e paz para você, toda a família e toda a equipe aqui da TV Farol. Depois da entrevista aí marcante aí com o Marquinhos Dantas, né? Marquinhos falando sobre sua vida, sobre política, sobre uma série de coisas, tempo de rádio. Daria uma conversa para horas e horas. Estilo podcast, né? Bem à vontade. Eu curtei os vídeos do início, porque eu tinha selecionado um monte de vídeo de pastor botando ponta. É uns vídeos que tinha rolado. Aí acabei, eu digo, vou começar a entrevista com um rapaz que é da igreja. Aí vai ser meio constrangedor, porque ele vai passar o link para os grupos que ele é ligado, principalmente o pessoal da igreja, e aí dá logo de cara com um tipo de vídeos desse. Aí eu resolvi não divulgar, justamente para evitar mal entendido, enfim, nada é proposital. Então, o tempo aí correu, foi boa a entrevista. A gente chama a atenção de vocês para seguirem o canal do Farol, vá lá no sininho, siga o canal, já está com cerca de 21 mil, beirando os 600 mil inscritos.
E também deixe seu likezinho lá, viu? Dona Zélia da Chave, Coquinha Conrado, a galera que curte o Falando Francamente, que curte também o nosso programa, Haroldo Azevedo, que de vez em quando deixa uns comentários, Dona Tônia Conrado, as amigas de Giovanni, inclusive tem um áudio, não sei se é de Dona Toninha ou quem foi, que observou detalhes do suspensório de Giovanni, que estão produzindo efeitos colaterais ao seu corpo. Então, isso é Cornélio que me passou. Se Giovanni Sá quiser saber, procure Cornélio Pedro da Costa, que ele é quem está com os detalhes desse relato ocorrido há uma semana atrás, na sexta-feira. Mas, meus amigos, quero agradecer a atenção de vocês, desejar a todos um ótimo final de semana. Lembrando que amanhã, a partir das 11 alguns minutinhos, tem o programa do Farol, novamente falando sobre a política da cidade e outros acontecimentos. A semana passada nós entrevistamos Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita, uma entrevista histórica muito elogiada. Ela falou muito sobre sua vida, a vida da mãe dela e, enfim, fez algumas ponderações sobre a cidade, sobre a questão da sujeira em Serra Talhada e outras coisas mais. Mas foi uma entrevista interessantíssima. Desejar força aí na musculação, né, na dupla dinâmica, Lica Ripilica e Laís Gomes, que agora estão indo para a academia, ó. Que legal, tá todo mundo, Alan já tá todo malhado. Vamos ver se Giovanni Filho essa semana tá em melhores condições intestinais. Eu não sei como é que tá o boletim médico dele. Vou saber, mas provavelmente vai estar amanhã no nosso programa do nosso tradicional sábado com o programa de Farol. Então a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. O nosso brega, eu não gosto de chamar brega funk, né? Para mim Alain Eduardo é o nome de ator espanhol, ator francês, uma coisa mais sofisticada. Mas valeu e até a próxima. Fui! TV Farol, no coração do sertão, iluminando você.